Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Vou mostrar aqui a vocês aqui o milho que eu plantei aqui no colégio. Tem um milho aqui no colégio aqui. Vou mostrar a vocês, viu? Olha o milho aqui, ó. Plantei o milho aqui. Tudo nascendo já, coisa linda nascendo aqui, ó, o milho. Tudo nascendo o milho aqui, ó. Ó, coisa linda ali, ó. Milho tudo nascendo. Aqui, o milho tudo nascendo aqui. Eu plantei pouco. Plantei pouco milho aqui. Eu plantei foi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de milho. Tá tudo nascendo aqui. Tudo coisa mais linda do mundo aqui, ó, nascendo. O milho, parceiro. O milho aqui no colégio Joana de Andrade. Tamo junto.